Então, vocês colocaram questões fundamentais com as quais a gente se depara todos os anos quando a gente tenta melhorar nosso processo de avaliação. Quais são os critérios? Como é que a gente define esses critérios de forma mais objetiva? Como é que a gente consegue avaliadores que entendam, né, que compartilhem da visão que a gente tem sobre aquela noção de avaliação, sobre aqueles critérios? Então, isso é extremamente difícil e não tem uma resposta, né? Outra questão que acontece, a gente, enquanto Feira Nacional, a gente define alguns critérios que são importantes para a nossa feira, mas dentro da escola, vocês têm outras questões que vocês conseguem medir, né, que são critérios importantes que vocês vão conseguir medir e que a gente, né, na hora que tem uma feira nacional, uma feira estadual, etc., não consegue medir essas coisas, né, dependendo de quem é que está avaliando. Então, eu acho que assim, cada um de vocês vai ter que encontrar o que está adequado para a sua escola, e eu acho que essa interação entre vocês, ela é muito importante, então até convido vocês a interagirem mais com os tutores, interagirem mais para que vocês possam construir um trabalho muito melhor para a Bahia do que se cada um ficar, né, solitário, sem compartilhar. Todas essas coisas que vocês escreveram, que a gente fez aqui tudo muito rapidamente, vale muito a pena que vocês escrevam, né, porque aquilo que a gente não escreve, aquilo pode estar gravado no vídeo, mas dificilmente você vai assistir aquele vídeo de novo. Aquilo se perde. Esse é um conhecimento, né, que está sendo construído. Se você não registrar, ele vai se perder. O professor falou assim, olha, posso convidar gente de fora? Se é importante estar trazendo para dentro da escola gente de fora, sejam especialistas, parceiros, seja pessoal da comunidade, sejam empresas. Se isso é importante, porque vai estar trazendo uma energia para dentro da escola, vai estar mostrando a escola para a comunidade, todo o esforço vale a pena. Uma das coisas, aí fazendo um paralelo para a gente enquanto Febrace, o que a gente tem conseguido ao longo dos anos? A gente tem conseguido não só pesquisadores da própria USP que avaliam, mas professores voluntários que vêm de outras universidades, profissionais das mais diversas áreas. Então, esse ano a gente teve algumas empresas que levaram seus profissionais lá para dentro, com seus corpos próprios de avaliação, não era para o nosso comitê, era para o comitê deles, porque outra questão que aparece, que foi colocada por alguns de vocês, é que os olhares são diferentes, né? Se eu sou, por exemplo, tem um projeto que usa, vamos supor, que usa computação para resolver um problema de saúde, se você chamar um profissional da área de computação, talvez ele avalie esse projeto falando, mas essas técnicas de computação que ele utilizou aqui são comuns, não tem inovação nenhuma, não tem nenhuma criatividade. Se para este mesmo trabalho que foi desenvolvido você traz um profissional da área de saúde, e se o tema escolhido na área de saúde, ele fala, nossa, eu não encontrei no mercado nada que resolva esse problema que eu tenho na área de saúde. Então ele vai dar uma pontuação bastante elevada porque eles têm pontos de vista diferentes. Então a questão do objetivo que eu coloquei para vocês, ela é muito importante porque eu preciso ver, olha, quais são os objetivos que são mais importantes para a minha escola? Então eu vou me concentrar no primeiro ano para conseguir desenvolver uma estratégia, para ter os avaliadores que eu preciso, para conseguir avaliar os critérios que são mais importantes e atingir os objetivos. A gente pode, às vezes, trabalhar mais de uma questão ao mesmo tempo, como a gente acabou fazendo na Febrace, trazendo avaliadores diferentes. Então, você vai dar o prêmio, e o prêmio não precisa ser em dinheiro. O prêmio, às vezes, é um pedaço de papel, esse aqui não está bem arrumado, mas um pedaço de papel onde você coloca o corpo técnico, ou os profissionais tais, ou as pessoas da empresa, tal, vieram aqui, fizeram uma avaliação e consideraram que o seu projeto é o melhor projeto de acordo com tais e tais critérios. Isso aqui não tem preço. Podia ser dinheiro a gente gasta, mas esse pedaço de papel que mostrou que, sob o ponto de vista de alguém que é importante, né, para vocês na escola, né, um grupo de pessoas, uma empresa, os próprios professores da escola, se fizerem essa avaliação de uma forma neutra, né, vocês não estão competindo ali, vocês estão construindo uma escola. Então, vocês também podem fazer avaliação pelos pares. Então, essas estratégias vocês vão ter que definir em função do que é possível e do que é mais importante para vocês, né? Deixa eu passar um pouquinho rapidamente por alguns slides nossos. Mostra no final, como eles tiveram a ideia do projeto. Eu vou passar um pouquinho, aí a gente pega esse vídeo para, na hora que vocês cansarem de me ouvir, eu ponho um vídeo aqui para descontrair um pouco. Então, só retomar o slide 107, 108, pode ser? Então, quando a gente está pensando na avaliação, a gente tem que pensar muito, olha, quais são os nossos objetivos na escola?
Eu tenho outros objetivos além das competências que eu quero desenvolver nos meus alunos. Eu posso, de repente, querer colocar nos meus objetivos também que eu quero dar uma maior visibilidade às coisas boas que eu tenho na escola. Né? Então, o objetivo da minha feira, o objetivo de fazer projetos com os meus alunos, escrever isso, né? Vai dar uma página ali que é a linha orientadora para vocês. A partir daí eu posso ver, olha, qual é esse tipo de atividade que a gente está desenvolvendo? Que competências que eu consigo desenvolver no meu corpo docente? Que competências que eu estou conseguindo desenvolver no meu corpo discente? Quais são os critérios que eu vou utilizar para avaliar coisas diferentes? Olha, para avaliar minha feira, para avaliar os projetos dos meus alunos, então vocês podem, né, traçar esse tipo. Porque se a gente faz alguma coisa, mas a gente não tem esse espaço para avaliar e para refletir, a gente demora muito mais tempo para crescer. Né? Porque você acaba no ano seguinte fazendo parecido. Mas se você faz esse esforço, né, de deixar um espaço na agenda de vocês para reflexão, no ano seguinte vai ser muito melhor. Né? Porque você consegue identificar quais foram os pontos fracos, os pontos fortes, né, que nenhuma das professoras ali colocou. No nosso caso, especificamente da FEBRASE, o que a gente colocou que eram objetivos importantes para a gente? A gente colocou que um dos objetivos importantes era conseguir aproximar mais as escolas públicas e escolas privadas, a gente não faz distinção, né? São todos estudantes brasileiros, que eles se aproximassem mais das universidades, porque parece que tem um fosso aqui no meio, né? Você passou no vestibular e você nunca mais volta na escola onde você estudou, né? Parece que... Então, a gente tem vários projetos excelentes nesse país inteiro, que envolvem escolas públicas e universidades, mas, dados 50 milhões de estudantes que a gente tem no Brasil, essas iniciativas são muito pequenas ainda. Então, estreitar isso era uma coisa fundamental. E a gente está com um movimento importante no Brasil agora, que você vê que a própria CAPES, que antes se dedicava só à questão da pós-graduação, criou um programa específico para a educação básica. Então, são coisas que mostram que esse objetivo, que é um dos objetivos da FEBRASE, ele está sendo, né, compartilhado aí por mais instituições. Por quê? A gente na universidade também está querendo os talentos que vocês têm, que vocês estão cultivando, né, que vocês estão semeando e cultivando na educação básica. Se a gente trabalhar junto, a gente vai ter uma eficiência muito maior nas nossas universidades. Alunos apaixonados que vão entrar, que vão concluir com sucesso, principalmente quando a gente fala de universidades públicas. A gente quer os alunos mais apaixonados, não importa onde é que eles estejam, né? E que entrem, que concluam, e principalmente que consigam dar um retorno para a sociedade desse investimento que a gente está fazendo neles, né? Fica ali 4, 5 anos estudando numa universidade pública para aprimorar o talento dele, mas para dar um retorno para a sociedade, né, que investiu nele. Outro objetivo nosso, criar uma oportunidade para que esses jovens, obviamente para os professores também, né? Aqui nessa apresentação a gente está dando um pouco mais de ênfase nos estudantes. Então, criar oportunidade para os jovens universitários entrarem em contato com diferentes culturas, estarem próximos de pesquisadores reconhecidos, porque diferentes culturas, porque esse país aqui ele é muito diverso, né? E quando você consegue fazer alguns eventos onde você mostra essa diversidade, fica mais claro, seja para os professores, seja para os alunos, como ao invés da gente ter que trabalhar com todo mundo exatamente do mesmo jeito, que as pessoas são diferentes. E o fato delas serem diferentes, isso pode ser levado a nosso favor, né? Eu não preciso que todos os alunos façam exatamente as mesmas coisas. Inclusive, algumas escolas, a gente está tentando ver como é que a gente vai trabalhar com isso. Algumas das escolas inclusivas estão nos questionando, mas como é que, se você tenta avaliar o aluno no seu contexto, você também tem que avaliar alguns alunos que, de repente, têm problemas de dificuldades cognitivas, com algumas síndromes. Como é que a gente trabalha com esses alunos e os avalia? A gente não pode avaliar do mesmo jeito, a gente tem que avaliar o aluno no contexto dele, dentro das potencialidades deles. E aí a gente precisa aprender com vocês como é que a gente vai fazer isso. Não tenho a menor ideia ainda, né? Não, temos algumas ideias, mas não nada ainda formatado. Então, aqui, os objetivos da FEBRASE. Deixa eu ver se elas colocaram no outro slide. Aqui não está colocado, mas um dos principais objetivos da FEBRASE, até por ter o nome Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, é a abrangência. Se ela é abrangente, ela tem que selecionar estudantes do Brasil inteiro. A gente não pode pegar só os que tiverem as maiores notas na avaliação. A gente tem que ter um determinado número mínimo representativo de cada estado. Então, a gente tem trabalhado também como refinar isso, como trabalhar com isso. E como é que a gente trabalha também em conjunto com as outras feiras que já têm uma dimensão nacional, como a Mostratec,
a feira que você tem lá no Espaço Ciência e várias outras que têm uma representatividade interessante. Como trabalhar com elas? Então aí a gente vem, não vou falar de tudo isso, isso aqui a gente vai estar colocando nos slides e no site da Febrace, mas mais para vocês terem uma ideia de que tipo de coisa que a gente pensa e como é que vocês transpõem isso para os objetivos da escola, né? Porque vocês não podem se balizar sempre, vou pegar o formulário de avaliação igualzinho da Febrace. Tem coisas que é importante que vocês façam. Não, eu estou avaliando dentro da escola. Tem coisas que na escola eu consigo medir, né, que na Febrace não. E tem coisas que são mais importantes para a nossa escola que a gente tem que fazer também, né? Outra coisa que a gente quer, então, é estimular essas novas vocações através do desenvolvimento de projetos criativos e inovadores. E hoje, cada vez mais, com acesso à informação que essa garotada tem, eles são capazes de fazer coisas que a gente jamais seria capaz de fazer, porque a gente não tinha acesso à informação. Mesmo que a gente tivesse boas perguntas, a gente ficava ali limitado ao tempo e espaço, né? As pessoas que estivessem à nossa volta, os livros aos quais a gente tivesse acesso, e a gente não conseguia ir muito além. Então, só se a gente tivesse a oportunidade de estar num local um pouco mais privilegiado, é que podia dar um potencial para a gente. Então, aqui, a gente tem que acabar agora com isso. Não importa onde a gente está, a gente tem que ter banda larga, a gente tem que levar o acesso à informação. Agora, o papel na escola do professor é da gente conseguir trabalhar com essa meninada e fazer, acredite, você é criativo, você é inovador. Se você for observador, e se você trabalhar duro, né? Porque a gente não consegue fazer nada, né, de qualidade se não trabalhar duro. Então, a gente tem que levar isso em frente. Com isso, a gente começou a pensar, olha, quais as habilidades que a gente vai querer desenvolver? Então, atitudes e habilidades de cientistas, de engenheiros. E o que é isso? O que são atitudes e habilidades de cientistas e engenheiros? A gente precisa pegar tanto na literatura, como melhorar o que já está escrito na literatura, sobre o que é isso, né? O que é desenvolver competências, atitudes e habilidades de cientistas, mas não o cientista só, aquele cientista que vai trabalhar na academia, o cientista que está dentro da empresa, né? O cientista que está dentro da escola, que são vocês. Porque todos nós, né, estamos gerando conhecimentos novos. Às vezes a gente descuida um pouco no registro, né? A gente fica só para a gente esse conhecimento, essa coisa que a gente descobriu. Então, professores, por favor, postem, né, no site, na rede que a gente tem aqui da secretaria, as suas descobertas. Porque as descobertas que vocês estão fazendo dentro da escola de vocês são diferentes. Ninguém vai descobrir exatamente do mesmo jeito as mesmas coisas que vocês estão descobrindo. Então, a gente precisa, né, mudar de atitude nesse conjunto todo de trabalho que a gente está fazendo. Outra questão que a gente coloca muito aqui, que está envolvida aí dentro das atitudes e habilidades dos cientistas, essa capacidade de ser criativo, né? A capacidade de inovar. E isso não significa que é para fazer uma coisa extremamente complexa, né? Às vezes é um pequeno detalhe que você mudou em alguma coisa que está fazendo toda a diferença, para que aquilo seja uma coisa acessível para a população, para que aquilo realmente resolva um problema. Então, a gente também precisa desmistificar um pouquinho o que significa ser criativo, o que significa gerar inovação, né? Porque às vezes parece que é um negócio tão distante, e não é. Às vezes você tem um problema na sua escola, que se você resolver de uma maneira um pouquinho diferente, seja em ciências sociais, humanas, né, exatas, biológicas, o que for, vai fazer toda a diferença. E para isso, saber aplicar, né, o método científico, o método de engenharia, saber trabalhar com profundidade. Então, também, como é que a gente consegue fazer com que essa garotada, ao invés de ficar só navegando na superficialidade, né, clica daqui, vai para ali, porque tudo é legal e fica pulando daqui para ali, como é que ele consegue enfrentar um problema e ir a fundo, né? Não ficar, não, agora não é mais legal esse, eu vou pegar outro. Então, como é que a gente trabalha essas coisas? E aí, pensando nisso, a gente começou a definir alguns critérios. A gente foi olhar outras feiras também, a Feira Internacional, etc. Mas a gente não faz igualzinho da Feira Internacional, porque a gente não é a Feira Internacional, a gente está no Brasil. Então a gente começou a colocar, olha, atitude é importante, porque não adianta eu ter conhecimento, ter desenvolvido algumas habilidades, se eu não tiver atitude, se eu for uma pessoa egoísta, não sei trabalhar em equipe, etc. Então, até tem um professor na Poli que ele brinca, ele fala assim, competências, porque o cara que é da Poli sempre inventa uma fórmula. Então, ele inventou que competências é igual a conhecimento mais habilidades elevado a atitudes. Então, não adianta nada você ter conhecimento, ter habilidades, se na parte, né, do atitudinal você estragar tudo.